nome de Jesus. Aleluia. Nessa noite eu gostaria de ministrar a palavra de Deus sobre nossas vidas. E com a liberdade dada pelo Espírito Santo, eu quero ministrar sobre o tema: aquele que é comprometido com Deus. Quantos aqui nessa noite são comprometidos com Deus? Parece que pouco. Quantos são comprometidos com Deus? Amém. Se você é comprometido com Deus, se eu sou comprometido com Deus, então nós somos bem-aventurados. Amém. Nós vemos aqui mais um contexto neotestamentário da palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, na verdade, alguém afirma que fica melhor para este livro Atos do Espírito Santo, e eu concordo, porque foram atos que o Espírito Santo realizou na vida de pessoas que deram lugar a Deus naquele tempo, naqueles dias da igreja primitiva. Deixa eu esperar os irmãos se concentrarem na mensagem para eu continuar. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém, por favor. Amém. E neste episódio, querido, estava a igreja primitiva, posso dizer, no auge da missão, no auge da obra que Deus houvera designado para eles. Mas eram tempos difíceis, tempos que não são como hoje, pelo menos aqui no Brasil. Nós temos uma liberdade, uma facilidade muito grande para cumprir a missão, para proclamar o Evangelho, mas, no entanto, muitos de nós temos sido negligentes, diga-se de passagem. Mas neste tempo, os irmãos, com afinco, com amor, pregavam, eram proibidos, muitos eram açoitados, eram mortos. Esse texto que nós lemos diz que o rei Herodes havia já mandado matar Tiago. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, já havia sido morto. E logo, tendo ele agradado aos judeus, mandou prender o irmão Pedro também. Este contexto mostra que o irmão Pedro, preso na cadeia, guardado por 16 soldados. 16 soldados para guardar apenas um homem. 16 soldados para guardar um pescador. Um homem que intelectualmente era indouto, não conhecia as ciências, não estudou em faculdade. No entanto, um homem que abrira o coração para Deus, e o Espírito de Deus lhe dotou de dons poderosos, os quais surpreendiam e deixaram de queixo caído aqueles que eram religiosos, estudiosos, magistrados da época e que não tinham compromisso com Deus. Mas olhando este texto no versículo de número 6, a parte B, quando diz a Escritura que o irmão Pedro, ele estava dormindo no meio dos soldados. Havia 16 soldados para cuidar de Pedro, e ele estava entre dois que o guardavam, e ele, maniatado por correntes, dormia no meio daquela dificuldade, dormia no meio daquela luta, dormia no meio daquelas ameaças. E este versículo que relata que o irmão Pedro dormia, nos vem a trazer uma mensagem, uma lição importante. Quero perguntar mais uma vez nessa noite: quantos são comprometidos com Deus aqui? Amém. Se você é comprometido com Deus, fica tranquilo, tá? Porque Deus, ele está no controle de tudo. Aleluia. O irmão Pedro estava descansando, tranquilo. O servo de Deus estava tranquilo, dormindo, porque ele tinha uma certeza na vida dele. Aquele que o chamara, aquele o qual ele testemunhou a vida, a morte, a ressurreição,
Como foi lido o versículo há pouco pela irmã que teve a oportunidade do Salmo de número 125, que diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Escreveu também o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículo de número 17, ele disse assim, que o mundo passa, que a concupiscência do mundo passa, tudo passa, no entanto, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Não importava para Pedro o que iriam fazer com ele. Ele sabia que ele estava no caminho. E quem está no caminho não tem medo. Quem está no caminho não se preocupa. Quem está no caminho não ouve as ameaças do inimigo. Quem está no caminho sabe que o seu Senhor levará ele para uma direção certa. Já disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, verso número 21, versículo, por sinal muito citado, muito conhecido, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem sabe essa também não pode ter sido as palavras do irmão Pedro, que dormia aos pés dos guardas. Queridos, aquele que é comprometido com Deus, aquela que é comprometida com Deus, não vive abalado, turbado, incomodado com aquilo que ouviu, com a sentença que foi dada, com aquilo que foi dito, mas ele vive afirmado, alicerçado nas palavras santas que o Senhor disse através das Escrituras. Quero te dizer uma coisa: se você é comprometido, comprometida com Deus, não importa o que te disseram, não importa qual foi o diagnóstico que te disseram, não importa qual foi a palavra que disseram a respeito de você, não importa o que é que aparenta ser a seu respeito, eu quero te dizer nesta noite que a palavra final virá da boca de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que Deus tem escrito uma história para você. Se você é comprometido, aleluia, comprometida com Deus, não temas, não se preocupe, tão somente continue a fazer a sua santa vontade. Glória! Ele é fiel para todos sempre. Glória a Deus! A tranquilidade de Pedro vinha de uma profunda confiança em Deus. O Salmo de número 91, por sinal muito citado por pessoas que são cristãs ou não cristãs, simpatizantes da fé cristã, pessoas que muitas vezes abrem a Bíblia e colocam na estante de modo que a página fica até amarelinha, mas o versículo primeiro diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente Descansará. só habita no esconderijo do Altíssimo quem é comprometido com Ele. Glória! Esse salmo não serve para quem não tem compromisso com Deus. Se eu não tiver compromisso com Deus, eu posso ler ele de frente para trás, de trás para frente, posso colocar na parede, na estante, não vai funcionar. Mas esse salmo funciona para quem é comprometido. Ei, glória! Por isso o irmão Pedro estava dormindo. O irmão Pedro estava dormindo, não é que o irmão Pedro estava relaxado no sentido espiritual de não estar orando, não. Na verdade existia uma igreja intercedendo por ele já. Ele estava simplesmente dizendo: eu vou tirar a minha soneca, porque se porventura amanhã forem me matar aqui na terra, eu vou acordar lá na glória, na presença do meu Senhor. Ele estava confiante, querido. A Bíblia diz que aquele que espera algo de Jesus, somente nesta vida, o apóstolo Paulo assim escreveu na sua carta: se nós esperarmos de Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quero dizer para você que a nossa esperança não está aqui. Você pode glorificar a Deus por isso. A minha esperança não está aqui. A minha esperança está no céu. Oh, Eu não glória! sei você, mas a minha esperança não está aqui. Tudo quanto Deus quiser vai me dar aqui, desde que eu busque primeiro o reino dele e a sua justiça.
Porque ele sabia em quem ele tinha crido. Herodes havia ameaçado: olha, amanhã manda enforcar, manda matar o Pedro. Pedro estava tranquilo, estava dormindo. O Pedro tinha um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus? Se você já tem um compromisso com Deus, diga amém. Amém. Aleluia. É necessário ter um compromisso com Deus. Se você tem um compromisso com Deus, ainda que você esteja na fornalha, na dificuldade, ainda que a situação para você pareça caótica, eu quero te dizer: Deus está no controle. Ô glória! Deus vai trazer um resultado bem-aventurado para ti. Porque Ele honra, Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, assim diz a sua palavra. Provérbios capítulo número 28, verso 1 nos diz que fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Fica com medo de foge. Aí a parte do versículo diz: porém, qualquer